Olá, amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal de história. Segue a recomendação dessa mocinha. Vem cá, olha. O que é que ela está pedindo para você? Joinha. Então vai deixando o joinha. É aqui embaixo aí. Deixou o joinha? Muito bem, obrigado. E você está chegando pela primeira vez nesse canal? Você é meu convidado para se inscrever. Aqui embaixo tem um botãozinho, você clica, se inscreve e palmas para você que acabou de fazer isso, tudo bem? Todos vocês são bem-vindos e essa aula aqui é uma continuação da aula anterior. O tema é o iluminismo. Eu perdi essa aula e agora? Não se preocupa, basta você clicar aqui, ó, que você já vai cair direto na aula passada, você assiste, depois volta aqui, né? E aí você vai ter uma melhor compreensão das coisas que eu estou falando nesta aula. Se você esqueceu o assunto anterior, o meu conselho é, volta lá, assista mais uma vez, e aí você vem e dá continuidade para que o assunto fique bem fresco na sua memória, que você consiga aprender, entender, principalmente se você for meu aluno, porque você vai tirar uma excelente nota, se você seguir as recomendações que eu estou dando para você aqui. Segue a dica. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os principais pensadores ou teóricos do iluminismo. Vamos começar pelo Voltaire. Voltaire ele pertencia à alta burguesia e ele criticava o poder da igreja. Naquela época a igreja se intrometia nos assuntos políticos, ele achava que a igreja deveria tomar conta dos assuntos religiosos, dos fiéis, e não se intrometer na política. Ele também criticava a nobreza era aquele corpo de pessoas que viviam ali dentro do palácio real, sendo sustentadas pelo rei. Mas atenção, quem sustentava de fato essas pessoas não era o rei, mas eram os camponeses, eram os pequenos burgueses que pagavam seus impostos. Então ele criticava a manutenção dessa nobreza dentro dos palácios reais. E ele criticava também o absolutismo, que era o poder absoluto que os reis tinham naquela época. Quando o rei dava uma ordem, todos tinham que cumprir e ninguém podia contestar. O poder não era dividido, o poder era todo concentrado nas mãos dos reis. E esse cara, o Voltaire, ele foi um dos inspiradores daquilo que nós chamamos de despotismo esclarecido. A palavra despotismo vem de déspota. Um déspota é um rei absolutista, é um cara que tem todos os poderes. É um cara que hoje seria chamado de déspota, um tirano. É um cara que dá uma ordem e todo mundo tem que baixar a cabeça e tem que obedecer. Aí o Voltaire, ele não combateu necessariamente o sistema de reis. Ele não, tem que deixar de haver reis. Não. Ele até concordava que houvesse rei. Ele criticava o poder absoluto do rei. E aí, através dele vai surgir aquilo que nós chamamos de despotismo esclarecido. O que seria um despotismo esclarecido? Ou seja, é uma monarquia onde vai haver um rei, onde esse rei vai governar, mas ele não vai governar de maneira absoluta e ele vai também ouvir qual é o anseio da população, qual é o desejo do povo para se adequar, até para que ele pudesse se manter no poder. Então, era uma reforma iluminista, porque bebeu das ideias do iluminismo, por isso que eu disse a você que você tem que assistir a aula anterior, para você aprender o que é o iluminismo, o que é que o iluminismo pregava. Então esses reis, eles buscaram aprender quais eram as ideias iluministas, eles beberam da fonte iluminista, eles fizeram uma reforma. O que é uma reforma? É uma inovação na maneira de governar. Então, nós podemos dizer que eles se tornaram reis iluministas, porque eram reis, mas ao mesmo tempo eles acataram as ideias dos iluministas para aliviar as tensões e preservar as monarquias absolutistas europeias. Que tensões? As pessoas estavam revoltadas. E se os reis não se adequassem a essas ideias que estavam surgindo e ganhando força naquele momento, esses reis poderiam serem colocados para fora do trono, eles poderiam perder o poder. Então eles foram, na verdade, inteligentes. Eles aprenderam com Voltaire que o caminho era praticar o despotismo esclarecido, era se adequar às novas ideias para que o povo não se revoltasse contra o poder real e não tirassem eles do poder. E quais foram as medidas adotadas pelos déspotas esclarecidos?
esclarecidos. Medidas, vamos lá. Primeiro, limitação do poder da Igreja Católica. Esses déspotas limitaram a atuação do poder da Igreja Católica. Lembra do que eu falei? Naquela época a Igreja Católica tinha muito poder, tinha muita influência política. Isso foi limitado pelos déspotas esclarecidos. Eles vão tirar esse poder da Igreja Católica Apostólica Romana. Outra medida adotada, redução dos privilégios do clero e dos nobres aristocratas. Lembre-se que o Voltaire ele criticava esses privilégios que o clero e que os nobres tinham. Eram pessoas que tinham privilégios ali dentro do Palácio Real, dentro da monarquia. E esses déspotas esclarecidos, esses reis que absorveram as ideias iluministas, eles vão reduzir esses privilégios. Vejam que são medidas que estão agradando aos iluministas. Eles estão dizendo, não, ó, esse rei aí tá tudo ok. Ele está acatando nossas ideias. Não vamos mexer com ele, não. Vamos lá agora para os principais, os nomes dos principais reis que absolveram despotismo esclarecidos, né, que foram déspotas esclarecidos. Frederico II, que era rei da Prússia, Catarina II, da Rússia, José II, da Áustria, o Marquês de Pombal. Esse Marquês ele era ministro de D. José I de Portugal. Ele vai, inclusive, através do Marquês de Pombal, houve aí as reformas pombalinas, que acabaram também repercutindo aqui no nosso país, no Brasil. Lembre-se que o Brasil era uma colônia de Portugal. E o que aconteceu aos reis que não se tornaram déspotas esclarecidos? Ora, se eles não se tornaram déspotas esclarecidos, se eles não absolveram as ideias dos iluministas, logicamente a população vai continuar revoltada, as tensões vão continuar existindo e vão aumentar. Por exemplo, na França, no ano de 1789, eclodiu uma revolução que é chamada de Revolução Francesa. Inclusive, o rei vai acabar sendo preso e vai ser guilhotinado, ele vai perder a cabeça. Ele não perdeu apenas o trono, ele perdeu a cabeça dele. Então nunca esqueça disso. O despotismo esclarecido foi uma forma inteligente dos reis se manterem no poder. E para isso eles fizeram o quê? Eles aceitaram as ideias iluministas e fizeram essas reformas que nós acabamos de falar aqui. Outro cara importante dentro das ideias iluministas foi o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Esse cara pertencia à baixa burguesia e ele defendia, diferente do nosso Voltaire, um Estado democrático e republicano. Se eu falo a palavra Estado democrático e republicano, aqui a figura do rei está excluída, não entra despotismo esclarecido, ou seja, ele não aceita o governo de rei, ele quer a instauração de uma república. E uma república, como é que funciona? Você mora no Brasil, você sabe como é que uma república funciona. Somos nós que elegemos os nossos governantes através de um processo democrático, indo às urnas e dando o nosso voto. Somos nós que escolhemos os nossos representantes. Então essa era a ideia de Rousseau, um Estado democrático e republicano. Ele criou a noção que nós chamamos de noção do bom selvagem. O que é o bom selvagem? Preste atenção. Ele escreveu o seguinte, que o homem, ele nasce bom. Então imagina um bebezinho aí, nasceu. Então o bebezinho nasceu bom, certo? Mas ele continua escrevendo, mas depois é corrompido pela sociedade. Ou seja, na ideia dele, nós nascemos selvagens em um estado de pureza. E quem vai corromper essa pureza é a sociedade. Então, quando eu falar na noção do bom selvagem, eu estou falando em Jean-Jacques Rousseau. Não esquece. É até importante que você que está acompanhando essas aulas vá tomando nota das principais informações que eu estou passando. O nome dos autores, o que eles defendiam. Ele foi um dos ideólogos da Revolução Francesa. Eu falei na Revolução Francesa, onde o rei perdeu a cabeça na guilhotina. Então, um dos ideólogos dessa revolução foi justamente o Jean-Jacques Rousseau.
porque ele não defendia o sistema de monarquia, mas a instauração de uma república democrática. Então, para isso era necessário derrubar o sistema de rei. Então você vê uma diferença, os dois eram iluministas, Rousseau, né, e o Voltaire. Porém, os dois, eles tinham ideias diferentes em relação ao poder. Vão percebendo esses nuances que nós estamos apresentando na nossa aula de hoje. Vamos falar agora no terceiro autor que eu considero importante para o entendimento do iluminismo, que é o Montesquieu. Está escrito aí Montesquieu, né? Mas é Montesquieu. Isso aqui é francês. Não sei falar francês, mas a gente tenta, a gente vai tentando arrastar. Perceba que são três caras aí, né, ligados à França. Então o iluminismo ele foi muito forte nessa nação, na França. O Montesquieu ele escreveu uma obra, um livro intitulado O Espírito das Leis, e ali teve uma ideia que se tornou muito forte, que as pessoas começaram, naquela época, a comentar umas com as outras, começaram a divulgar, essa ideia é boa, se a gente aplicar isso aqui, vai ser bom para a política. E qual era essa ideia? Era a divisão do poder. Lembre-se, o poder estava todo concentrado nas mãos do rei. Aí Montesquieu vai dizer assim, você quer resolver, você quer tornar a sociedade melhor, um pouco mais justa? Bom, eu tenho a fórmula, é dividir o poder em três. Você vai dividir em executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele vai tratar de governar. O legislativo vai tratar de governar de elaborar leis, de fiscalizar. E o judiciário, né, ele vai tomar conta das questões jurídicas. Ou seja, dividir tarefas. É como você dividir tarefa. O poder não vai estar todo concentrado em uma pessoa só. A responsabilidade não vai estar nas mãos de uma pessoa só. Agora vai estar dividido nas mãos de três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então isso aqui é uma ideia do Montesquieu, que escreveu o livro O Espírito das Leis. Então, se eu falar Espírito das Leis, livro, quem escreveu? Montesquieu. O que ele defendia? A divisão do poder em executivo, legislativo e judiciário. Isso tudo é informação que eu estou jogando, olha, na sua cabecinha. E quem está prestando atenção nessa aula está aprendendo. E se você não aprendeu, volte e assista de novo. Quanto mais você assistir esse vídeo, mais você vai entender este assunto. Vai ser melhor para você, para o seu conhecimento e para a sua nota. Que eu sei que a maioria de vocês estão interessados nisso, né? Vamos falar o português direto aqui. Mas vamos lá. Vamos falar agora, saindo um pouco da política, vamos falar agora sobre o liberalismo econômico, que nós já falamos no vídeo anterior, né? E nós vamos falar mais uma vez agora. As ideias do liberalismo econômico foram divulgadas, e aqui nós vamos conhecer quem foram os principais autores que divulgaram este liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico ele vai se opor ao sistema que havia antes, que era do mercantilismo. Então, antes dos iluministas, o sistema era o mercantilista, onde havia a atuação direta do rei, a atuação direta do Estado. O Estado se intrometia na economia. Dizia, por exemplo, se uma nação deveria negociar com outra nação ou não, às vezes eles proibiam, né? Estipulava taxas, enfim. Esses liberais econômicos, eles estão dizendo que o Estado precisa ter o poder reduzido, principalmente, sobretudo, no campo da economia. Vamos conhecer alguns homens que divulgaram ideias. Vamos falar primeiro sobre os fisiocratas. Quem foram os fisiocratas? Abre o ouvido, preste atenção. Esquece o povo que está tentando chamar a sua atenção aí. Os fisiocratas que nós podemos destacar aqui, né, são dois. É o Jacques Turgot e o François Quesnay. O que é que esses dois homens divulgavam, o que é que eles pregavam, né, através da doutrina fisiocrata? Que a terra era a única fonte de riqueza de uma nação. A terra era a única fonte de riqueza de uma nação. Portanto, se uma nação desejava se tornar uma nação rica
e a terra é a fonte de riqueza, o que é que eu devo fazer? Comer terra? Claro que não, né? É pegar a terra e usar como moeda? É claro que não. É plantar. O que ele está dizendo aqui é que você deve plantar. Plantar e colher, plantar e colher, plantar e colher. Porque se você planta, você vai extrair da terra mercadoria. Se eu planto tomate, se eu lanço sementes de tomate, eu vou colher o fruto que é o tomate. Eu vou colocar esses tomates em uma caixa e esse tomate vai gerar riqueza, vai trazer dinheiro para o meu bolso. Se eu planto bananeiras, essas bananeiras vão dar bananas. E eu vou para a feira vender essas bananas e eu vou ganhar dinheiro. Então, o que o Jacques Turgot e François Quesnay queriam dizer é isso. É que a terra é a fonte de riqueza. Plante que você vai colher e vender. Plante que você vai colher e vender. Plante que você vai colher e vender. Então ele apontava que a riqueza estaria na terra. Isso aqui é uma ideia desses dois autores, é uma ideia dos fisiocratas. Eu estou chamando a sua atenção para isso, porque daqui a pouco nós vamos ver um outro autor que discordava desses aqui. Então, para esses, a fonte de riqueza era a terra. É esse tipo de questão que eu passo, né? Na prova, que vai valer nota. E você aprende fácil, fácil. Prestando atenção na minha aula. Agora, se você ficar, quem está ganhando o jogo de hoje? Eu devia estar jogando o Free Fire, sei lá. Né? Ou devia estar no TikTok perdendo meu tempo. Vou gravar um vídeo sobre o TikTok para você e seus pais assistirem. O TikTok é maléfico. Prejudica um mal tremendo a sua saúde mental, inclusive. Tá? Vou gravar esse vídeo e vou divulgar nos grupos. Assista junto com seus pais. Mas vamos lá. Nós temos um outro autor aqui, que é o Vincent de Gournay. Ele era um discípulo de Quesnay e ele criou uma frase que se tornou bem conhecida entre os fisiocratas. É uma frase que costuma cair em provas, inclusive provas do vestibular, provas de concurso público. Se você chegou aqui interessado em absorver assuntos, né, para o vestibular, para um concurso público, abre tua mente para essa frase que ela cai direto. Que é a frase: deixe fazer, deixe acontecer. O mundo vai por si mesmo. Vincent de Gournay. Deixe fazer, deixe acontecer, o mundo vai por si mesmo. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: o Estado não pode ficar interferindo na economia. A economia funciona por ela mesma, sem a necessidade de um controle estatal e sem a necessidade do Estado estar dizendo como é que vai fazer para que a economia dê certo. São as pessoas envolvidas na economia que giram a economia. São os vendedores, são os plantadores. Então deixe eles à vontade, não se intrometa. Isso chama-se liberalismo econômico, é a liberdade para as pessoas praticarem a economia. Mas dentro dos liberais econômicos, nós temos um autor que não era fisiocrata e seu nome era Adam Smith. Inclusive a sua obra A Riqueza das Nações é uma das obras padrão para os liberais econômicos. Esse movimento, liberalismo econômico, voltou à tona em nosso século junto com o conservadorismo com toda a força. As pessoas da atualidade, cansadas do modelo socialista, da interferência do Estado na economia, estão cada vez mais entrando na política, não é? Procurando espaços na nossa época atual, porque eles querem que sejam implementadas ideias de liberdade, um novo movimento, que está encontrando, inclusive, muita resistência por parte do movimento socialista, certo? Eu sou favorável ao liberalismo econômico, essa é a minha visão, e ao conservadorismo. Eu sou conservador e eu sou um liberal, essa é a minha visão política. Cada um tem a sua e eu respeito, não estou aqui para debater isso, nem para impor também absolutamente nada. Sou contra a doutrinação ideológica. Nós temos que dar liberdade às pessoas, fazer com que as pessoas conheçam as diversas doutrinas e que escolham aquelas que elas acharem que é melhor para a vida delas. Mas esse Adam Smith, ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações. E nesse livro ele vai aprofundar as ideias de Gournay, que falou aquela frase, deixa fazer, deixa vender, né, não interfira na economia. E ali ele apregoava que a economia é regida por uma mão invisível. Deixe fazer porque a economia ela tem uma mão invisível sobre ela. Ela não tem a mão do Estado, ela tem uma mão invisível.
Isso aqui é a ideia de liberdade, essa mão invisível, são as próprias pessoas envolvidas. É o cara que planta, é o cara que compra o produto para revender, entendeu? Essa é a mão invisível. São as pessoas que estão envolvidas no comércio, certo? Então isso é uma ideia de Adam Smith. O trabalho para Adam Smith era a fonte de riqueza. E aqui a gente vê a diferença da ideia do Adam Smith para os fisiocratas. Porque os fisiocratas diziam que a riqueza estava na terra, estava no plantar. Mas o Adam Smith, ele tinha uma visão diferente. Ele dizia, não, a única fonte de riqueza é o trabalho que gera riqueza. Então, a partir do momento que você está trabalhando, você está gerando riqueza. Se você não trabalhar, você não vai gerar riqueza. Você pode perguntar, professor, o que é que você acha? Quem é que estava certo? Na minha opinião, nenhum dos dois estavam errados. Todos estavam certos. Porque se você faz um bom uso da terra, você vai acumular riqueza. Você tem produtos para vender e você vai lucrar com isso. Você vai ganhar dinheiro. Mas se você também deixar de trabalhar, você não vai ter nenhum ganho financeiro. Ó preguiçoso, levanta, vai trabalhar. Isso está escrito lá no livro de Provérbios, na Bíblia Sagrada. Né? O preguiçoso fica lá querendo que o dinheiro caia do céu. Não vai chover dinheiro, não vai cair dinheiro do céu. Você tem que se esforçar. Aí muitas vezes perguntam, professor, eu tenho que estudar para chegar lá. Veja, o estudo é um dos caminhos para você conseguir um bom trabalho. Porque você pode entrar numa universidade, pode fazer um curso. E pode, agora, veja bem, não é somente fazer curso, não é somente ter um pedaço de papel, porque tem muita gente que está com um pedaço de papel na parede, mas está desempregado. Mas é absorver conhecimento, porque para que você tenha bons empregos, você precisa ser um bom profissional. E você não vai ser um bom profissional se você não absorver conhecimento. Você não vai ser um bom profissional se você não estudar bastante. Então não é somente entrar e ter um pedaço de papel, mas quando estiver lá dentro, você absorver o conhecimento. Já imaginou você vai fazer um concurso público, 2 vagas, por exemplo, de professor de história. Tem tanto, mas tanto professor de história formado aí, e são poucas vagas. Então só vai entrar naquela vaga o professor que estudou muito, que devorou livros. Mas é a única maneira que eu tenho de vencer na vida? É claro que não. Tem também os cursos técnicos. Aqui na minha cidade tem excelentes mecânicos que fizeram cursos de mecânica de carro, né? Então, assim, são pessoas que estão ganhando dinheiro. Tem pessoas que trabalham em oficina que ganham muito mais dinheiro do que eu, como professor, ganho. Então, curso técnico também é uma opção. Mas mesmo para você ganhar dinheiro com curso técnico, você tem que estudar. Tem que fazer um curso de mecânica. Tem que prestar atenção. E tem que praticar. Certo? Então, o que nós vemos aqui no liberalismo econômico é a questão da livre concorrência, que era defendida também pelo Adam Smith. Ele dizia, é necessário que haja uma ampla concorrência. Muitas pessoas vendendo, e não uma pessoa vendendo só um produto. Certo? Então, gente, eu tenho uma atividade para vocês. Qual é a atividade? Não é no caderno, preste atenção ao que eu estou dizendo. Aqui embaixo é muito claro o que eu estou dizendo. Tem aluno que não entende, não sei porquê. Parece que eu estou falando grego, francês, alemão, não sei. Aqui embaixo, levanta esse vídeo. Está aí embaixo, comentários. Não tem comentários? Você vai colocar aí, meu nome é Zezinho. Eu estudo em tal série. E eu estou aqui para responder a atividade. O que é que eu quero que você escreva aí embaixo? Você vai me explicar qual é a diferença das ideias de Adam Smith para as ideias dos fisiocratas. Está muito fácil, eu falei agora há pouco. Qual é a diferença? O que é que os fisiocratas defendiam que era diferente do Adam Smith? Hein? Prestou atenção na aula? Ah, não prestei não, e agora eu dormi, eu cochilei. Então volte um pouquinho o vídeo, veja lá qual é a diferença, que eu falei, inclusive a diferença é essa. E copie abaixo com o seu nome e beleza, já está valendo a chamada. Beijo no seu coração, até a próxima aula.